O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou com o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não serei vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus com toda a nossa força. Enquanto nos sentamos, vamos cantando o refrão do salmo. A salvação vem de Deus. A salvação vem de Deus. Vem de Deus. Vem de Deus. A salvação vem de Deus. Vem de Deus. Vem de Deus. Você cantando. A salvação vem de Deus. Vem de Deus. Vem de Deus. A salvação vem de Deus. Vem de Deus. Vem de Deus. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Repete comigo. Mas quem perseverar. Repete. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Guarda essa palavra, perseverar até o fim. Vocês sabem muito bem o que é perseverar. É a palavra de Deus para nós. E logo em seguida, Jesus continua dizendo: quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade, eu vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Sempre me impressiona esse capítulo 10º do Evangelho de São Mateus. Por quê? Até se você puder pegar comigo, aí na sua Bíblia, Evangelho de São Mateus, capítulo 10, vai ser importante. Jesus começa escolhendo os seus apóstolos. E lhes dá poder. E os manda à sua frente para pregar o Evangelho. E eles vão, 2 a 2, obedecendo a ordem de Jesus. Mas quando chega aqui, ao versículo 16, que é o Evangelho de hoje,
a narração de São Mateus toma uma conotação totalmente diferente, um tom diferente. Até Jesus começa assim, veja, Mateus 10, 16. Vede, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Gente, ovelha mandada para o meio de lobo. O que o lobo gosta, primeiro é de carne, mas se vem a carninha boa de uma ovelha, ele está com tudo. E Jesus está dizendo justamente isso. Isso não aconteceu nesta primeira vez que Jesus manda os seus apóstolos. Não. Depois vai dizer também que eles vão ser apresentados diante de governadores, de reis. Não aconteceu nessa primeira vez. O que é que São Mateus fez? E o que é que Jesus também fez? Ele apresenta a primeira evangelização. Mas apresentando a primeira evangelização, quando Jesus manda os seus apóstolos pela primeira vez para eles anunciarem o evangelho àquelas cidades em torno de Cafarnaum, onde Jesus habitava, ele já começa a falar da última, da derradeira evangelização, da final. É por isso justamente que ele vai terminar da forma que nós vimos. Em verdade eu vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Ele já está falando da última evangelização. E vamos dizer a mais importante, porque esta é definitiva. E é isso que nós estamos vivendo. A palavra de Deus, em toda a Bíblia, mas especialmente no Novo Testamento, embora no Antigo Testamento muitas passagens e os profetas falaram muito a respeito da segunda vinda do Messias, da vinda derradeira do Messias. E fala de coisas que não aconteceram quando Jesus, o Messias, veio na primeira vez. Portanto, já estão aqueles profetas e aqueles trechos já estavam falando da segunda vinda de Jesus. Mas especialmente o Novo Testamento precisava falar da segunda vinda de Jesus e fala e com toda a clareza. E ela é importante porque se a primeira era necessária, meus irmãos, agora a última, a derradeira, ela é importantíssima. É ela que vai definir as coisas. Desculpe a comparação, é como num jogo, é ela que define o jogo. E eu fiquei muito contente, muito agradecido ao Senhor, quando eu vi que era este o Evangelho para começar este PHN. Porque o Senhor não criou o PHN só por criar. O Senhor não nos pediu um não ao pecado e uma perseverança nesse não ao pecado. E ao mesmo tempo, um sim à santidade, uma busca de santidade, porque veja bem, o único jeito de eu avançar para a direita é eu deixar cada vez mais a esquerda.
Se eu não avanço para a direita, eu não deixo a esquerda. É importante para nós, a cada dia, estarmos dizendo, por hoje não, por hoje não, por hoje não, por hoje não vou mais pecar. Mas você acompanha o PHN já há muito tempo, você acompanha esse programa de vida, que não é apenas um programa, que não são apenas encontros, mas é verdadeiramente um modo de vida, um jeito de vida. E você vê como justamente como o avião a jato, justamente por causa do jato, ele projeta o avião para frente em grande velocidade. Meus irmãos, é isto. Para perseverarmos nesse não, nesse não, nesse não, e a cada dia, por hoje não, 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 e se por acaso eu escorregar, se por acaso eu cair, se por acaso acontecer um acidente de percurso, e o Dunga tem repetido tantas vezes, e todos os pregadores têm repetido tantas vezes, Deus tem para nós a beleza do sacramento da penitência, da confissão, para você poder se arrepender, você se confessar, você se levantar, você se reerguer e você retomar o seu caminho, claro, para você deixar definitivamente e cada vez mais definitivamente o pecado. Você precisa deixar-se conduzir pelo Espírito Santo para a santidade. Por que Deus colocou em nós tanta radicalidade? As pessoas dizem que nós somos radicais. Somos mesmo. Você já viu uma árvore sem raiz? Corta a raiz da árvore para ver o que acontece. Claro, uma diferença entre ser radical e radicalismo. Todos esses ismos, como pessimismo, etc, etc, etc. São formas erradas. Mas nós estamos falando aqui sempre, e Deus está nos falando sempre, de sermos radicais. Isto é, eu disse não ao pecado, eu disse não ao pecado. Eu disse ou santos ou nada, eu disse ou santos ou nada, e é assim que eu vou viver. Mas por quê? Deus nos deu essa graça e Deus está nos dando cada vez mais este impulso para levar esse programa de vida PHN em frente. Por causa disso que fala o Evangelho. Meus irmãos, a vinda do Senhor é certa. Nós não sabemos quando ela vai acontecer. Não sabemos. E é por isso justamente que Jesus diz que nós sejamos sempre vigilantes, e parece que Jesus fez de propósito mesmo, parece não, tira isso, parece, Jesus fez de propósito, desculpe, porque nós somos muito sem vergonhas. Se nós soubéssemos o dia que o Senhor viria, bom, a gente ia ficar numa boa, para pensar apenas lá, quando estivesse chegando a vinda do Senhor, daí sim, a gente iria criar juízo, iria deixar a vida errada. Mas o Senhor quer que nós sejamos vigilantes, porque veja bem, se o Senhor não vem, nós vamos. Nós tivemos, por exemplo, no final do ano passado, um jovem de 22 para 23 anos, que era câmera, com eles aqui. Como é que ele chama mesmo? O Tiago. O Tiago era justamente a alegria da gente. Ele todos os dias participava do programa Manhã Viva, ele era um dos câmeras. Estava lá com a alegria dele, ele já era um sorriso para a vida. Ele aparece no programa justamente um dia, dizendo, gente, eu não estou bem. Ele volta para casa. No dia seguinte ele vem dizendo, eu não vou poder trabalhar. Aí nós dissemos para ele, você precisa ir a um médico e tal. E foi, era um tumor no cérebro. Gente, foi questão de dias. Dias. Não foram meses, foi questão de dias.
Nós tivemos também um que era do call center, meu afilhado, Jonas. Os pais dele foram da Canção Nova, um desastre, um acidente de moto, indo justamente depois do serviço, após um acampamento, ele ia na garupa, um acidente de moto, e morreu o Jonas. Pela mesma idade, 22, 23 anos. Se o Senhor não vem, nós vamos, e ninguém sabe o dia do nosso encontro. Eu não estou aqui fazendo terror, não, mas é a realidade da vida. E o momento da nossa morte é o momento definitivo. Equivale para nós a vinda do Senhor. E é por isso que Jesus quer que nós estejamos sempre vigilantes, vivendo o PHN. Se eu estou em estado de PHN, estou tranquilo. Se eu morrer, eu vou me encontrar com o Senhor. E o meu destino já está definido. Eu estarei com o Senhor para sempre. Mas se eu não estiver em estado de PHN, e se eu estiver em pecado grave, porque você sabe, nós não podemos brincar com os chamados pecados leves, porque quem é que quer um nódulo de câncer em qualquer parte do seu corpo? Você quer só um nódulo só de câncer. Você diz: Deus me livre, padre. É isso mesmo. É isso mesmo. Ninguém de nós quer nem mesmo um nódulo de câncer, porque você sabe que câncer é câncer. Você sabe que vírus é pequeniníssimo, é microscópico. Quem quer um vírus de AIDS? Deus me livre, padre. E é isso mesmo. Gente, com o pecado é a mesma coisa. E é por isso que nós combatemos qualquer pecado na nossa vida, para não corrermos o risco de cairmos em pecados graves. Eu não estou dizendo que somando muitos pecados leves vai dar um grave. Não, não é isto. Mas por que você tem medo de um nódulo de câncer? Porque se é um nódulo cancerígeno, ele cresce e faz o estrago na sua vida e pode levá-lo à morte. Gente, o pecado pode levar a gente à morte, não somente à morte física, mas à morte eterna. Eu preciso ser sincero com você. Eu não posso estar aqui brincando com você justamente no início do encontro PHN. É por isso que Deus, na sua misericórdia, e outra coisa linda, até quando o Fabiano, que faz aniversário hoje, veio perguntar para mim qual era a missa, eu mostrei para ele a missa que está no folheto, que é a missa da Divina Misericórdia. Nós estamos vivendo no tempo da misericórdia. Também nisso Deus foi maravilhoso. Até a oração da missa começa assim: ó Deus, cuja misericórdia é um tesouro infinito. E é mesmo. Hoje Deus está de braços abertos, aceitando todos os seus filhos, por mais afastados que estejam. Você já ouviu tantos e tantos testemunhos aqui, nos programas PHN. Veja, toda semana tem programa. Toda semana o Dunga apresenta 1, 2 testemunhos. Às vezes ele apresenta até um testemunho grupal. Por quê?
graças a Deus, nós estamos no tempo da misericórdia. E justamente porque estamos no tempo da misericórdia, temos que aproveitar. Dá uma olhadinha para trás. Pode dar sem medo. Olha lá para trás. Não é verdade que agora há pouco estava claro? Estava ou não estava? É que você está aqui com todas essas luzes, as luzes da televisão, você não percebeu, mas estava claro e já escureceu. Gente, todo tempo passa. Não existe um tempo que não passe. O tempo da misericórdia também, que nós estamos vivendo, é um tempo que passa. Portanto, o que eu tenho que fazer? Assim como eu tenho que aproveitar todas as horas de claro, enquanto está claro, eu preciso, você precisa, nós precisamos, diga comigo, eu preciso aproveitar o tempo da misericórdia. E agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. E eu preciso aproveitar. E eu vou aproveitar. Aproveitar para quê? Para me entregar tudo que é depravação. Não ao contrário. Para me voltar para Deus. Para ser sério. Para levar a sério a minha vida cristã. Para levar a sério a palavra de Deus. Para perseverar. Porque aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Não foi isso que disse o Evangelho? O Evangelho que nós temos diante de nós é um Evangelho que fala de perseguições. Versículo 12, versículo 17. Eu já começo no 16, que eu já tinha lido, e continuo no 17. Vede, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, pois vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa sereis levados diante de governadores e reis, de modo que dareis testemunho diante deles e diante dos pagãos. Fala de perseguição. O versículo 19 é consolador. Quando vos entregarem, não vos preocupeis em como ou o que falar. Naquele momento vos será dado o que falar, pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai falará em vós. Mas logo continua o 21, dizendo, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Gente, a palavra do Evangelho, ela é certa. O que está aqui vai acontecer. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Primeiro, nós já estamos vendo coisas terríveis acontecendo. Mas o Senhor está falando aqui de outras coisas que irão acontecer. 22. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Eu vou repetir. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Em várias partes do mundo, já estão acontecendo perseguição aos cristãos pelo simples fato de serem cristãos. Católicos, ortodoxos, evangélicos, sem distinção, são cristãos, já estão sendo perseguidos. Mas o Senhor nos fala também de uma grande perseguição que a Bíblia chama de a grande tribulação. O mesmo Evangelho
São Mateus aqui, que fala sobre isso aqui no capítulo 10, vai falar sobre isso no capítulo 24. A grande tribulação. Mas eu gosto de repetir, que as pessoas perguntam então, mas então quando é que vai chegar essa tal grande tribulação? E eu gosto de responder, é como uma pessoa que já está molhadinha, está perguntando quando é que vai começar a chover. Gente, a violência que está ao nosso derredor, a corrupção que está ao nosso derredor, a depravação que está ao nosso derredor, já está dizendo, já está mostrando, é só você passar por esse horário, já por esse horário, os noticiários de televisão, para você ver o que é que está acontecendo próximo a nós e longe de nós. Claro, não chegamos ainda à grande tribulação, mas já estamos vivendo a tribulação. Por isso, justamente, e aí está. Não fique com medo, não. Não é para ficar com medo, não é para ficar estarrecido, não é para você então agora se pôr para trás, medroso. Não. Eu estou dizendo tudo isso porque estamos no tempo da misericórdia. Veja, Deus fez convergir todas as coisas. Nós começarmos esse PHN com este Evangelho e nós começarmos esse PHN com a missa da Divina Misericórdia. Ó Deus, cuja misericórdia não tem limites e cuja bondade é um tesouro infinito. Nós estamos no tempo da misericórdia. Então, temos que aproveitar e, acima de tudo, aquilo que eu estava repetindo, e vou pedir que você repita mais uma vez comigo. Bom, eu nem preciso dizer o versículo. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Repete. É o final do versículo 22. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Gente, não precisa mais do que isso. Porque para todos nós, que estamos aproveitando do tempo da misericórdia, o Senhor tem uma graça enorme. A vinda dele, muitas pessoas pensam, vai ser apenas uma coisa terrífica. Vai ser terrível para os maus. Vai ser terrível para os causadores e os grandes causadores de tudo isso que está acontecendo, porque a gente realmente se pondo contra o Cristo, contra o Senhor, contra a igreja, e propositadamente, com plano, com propósito. Já existe toda uma sistematização colocada em prática para chegar lá com objetivos, com metas a serem atingidas. Para eles vai ser terrível. E vai ser terrível também, infelizmente, para aqueles que não aproveitarem esse tempo. Eu repito, foi por isso que Deus criou o PHN. Claro, não é só o PHN que Deus criou. Deus está criando coisas maravilhosas nesses tempos. Nós estamos num tempo maravilhoso de igreja, onde há muito joio, sim, e o joio está mostrando-se como se fosse prepotente, como se tudo fosse uma sujeira só, uma corrupção só, uma depravação só. Não, graças a Deus, por baixo do joio há muito trigo. E diga comigo, eu sou trigo e vou viver como trigo. Eu não sou joio e não vou viver como joio. Gente, o risco e o ruim que está acontecendo é que muitos que são trigo, são filhos de Deus, são filhas de Deus, mas estão vivendo do jeito do joio.
Você não pode fazer isso. E é isso que a palavra de Deus está nos alertando, e é por isso que Deus está criando coisas maravilhosas na sua igreja em todo o mundo. É só ver as jornadas mundiais da juventude, que vai acontecer agora de novo no ano 2008, verdade ou não é? E esse ano em Sydney, na Austrália, portanto eu diria do outro lado do mundo. Em 2006 foi lá na Alemanha. E nós vemos jovens do mundo inteiro vivendo uma vida nova. Jovens sarados, como vocês costumam dizer, mas não são apenas jovens, não. Gente sarada, com que idade seja, jovens de 70 anos, como eu, sarados. Estou ou não estou sarado? Estou sarado. Estou sarado. Sarado no corpo, sarado na alma, sarado no espírito, e quero estar sarado, sempre sarado, completamente sarado. Você também. E é por isso que Deus criou, entre tantas coisas lindas, o PHN. Veja o que é que Deus diz na sua palavra. Você que é bom de Bíblia, vai comigo lá para primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Pega comigo o versículo 15. 1 Tessalonicenses 15. 1 Tessalonicenses 4, 15. Onde diz: eis o que temos a vos dizer, de acordo com a palavra do Senhor. Nós, os vivos, os que ficarmos em vida, até a vinda do Senhor. Portanto, está falando da gente. Eu creio que nós somos a geração que vai ver o Senhor vindo em glória. Eu creio. Eu sei que tenho muita gente que crê comigo. Aliás, não é que crê comigo, crê com a palavra de Deus. Então eu repito esse versículo 15. Eis o que temos a vos dizer, de acordo com a palavra do Senhor. Nós, os vivos, os que ficarmos em vida até a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que tiverem morrido. Pois o Senhor mesmo, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, descerá do céu. Está aí. O Senhor descerá do céu. E com uma beleza, a voz do arcanjo e ao som da trombeta, e então ressuscitarão em primeiro lugar os que morreram em Cristo. Os que morreram em Cristo, como nós cremos, o Jonas também já idoso, esposo da Terezinha, o diácono aqui da Canção Nova, que morreu nesse ano, mas também o Cosme, que era nosso telefonista da noite. Eu falei antes do Tiago. E outros que você conhece que morreram nesses últimos tempos. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então eu vou ler de novo. Os vivos. Os que ficarmos em vida até a vinda do Senhor. Não passaremos à frente dos que tiverem morrido, pois o Senhor mesmo, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, descerá do céu, e então ressuscitarão em primeiro lugar os que morreram em Cristo. Gente, qual é a única condição para ressuscitar? Ter morrido em Cristo. Se por acaso a gente morrer, mas morremos em Cristo, ressuscitaremos em primeiro lugar. Mas veja como é que se segue, versículo 17. Depois nós, diz São Paulo, ele não alcançou isso, mas ele lutou. E é isso que Deus quer. Ele quer que cada geração, Ele quer que cada pessoa espere a vinda do Senhor
como se o Senhor viesse no seu tempo, na sua geração. Porque, como eu disse, se o Senhor não vem, você vai. Paulo pregou e pregou com todo ardor. O Senhor não veio no tempo dele, mas Paulo foi. E hoje ele é o grande São Paulo. E no dia da ressurreição, você já imagina que glória vai ser a ressurreição de Paulo e de tantos outros. É preciso que cada um de nós esperemos a vinda do Senhor como se Ele viesse hoje. Eu vivo hoje como se o Senhor viesse hoje. Por quê? Repito o versículo 17. Depois nós, os vivos, que ainda estivermos em vida, seremos arrebatados junto com eles sobre nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Quer mais? E o que basta para isso é, gente, estarmos vivendo no Senhor. Então deixa eu dizer para você, este PHN, que tem como título, quem tem um amigo, tem um anjo. Eu posso dizer, o PHN é um anjo que acompanha você. Esse programa de vida PHN é justamente um anjo que pega você pela mão e leva você dia após dia. Deus quis o PHN por causa disso. Para cada dia pegar você, para que você viva aquele dia no Senhor. E como nós sempre dizemos, se por acaso você der uma escorregadinha, se você der uma escorregadona, se você cair, você imediatamente, primeiro já se arrepende. E logo que puder, vai buscar a confissão para voltar novamente a ficar íntegro em pé. Não fique nem uma hora em estado de pecado. Se arrependa logo, logo, logo. Por quê? Porque se o Senhor vier, ou se você for, você estará vivendo no Senhor. Já imaginou que coisa gloriosa? De que nos fala o Evangelho de hoje? O Senhor vindo em glória, os mortos sendo ressuscitados, e nós os vivos, como vai dizer o próprio São Paulo na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, recebendo um corpo glorioso igual àqueles que ressuscitaram, não mais esse pobre corpo cheio de doenças e tal, mas um corpo novo, um corpo glorioso, um corpo ressuscitado, igual ao corpo daqueles que ressuscitarão dos mortos, igual ao corpo de Jesus, igual ao corpo de Maria, que já foi arrebatado aos céus. Já imaginou? O Senhor descendo com glória e nós sendo arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. E agora eu digo a coisa mais importante. Nesta hora, você não pode ficar para trás. Porque quando você lê a palavra de Deus atentamente, e comparando as várias passagens, porque o Senhor deixou assim, até para ficarmos vigilantes. Infelizmente, haverá aqueles que ficarão para trás. Você já imaginou os mortos ressuscitados e sendo arrebatados ao encontro do Senhor? Os vivos, nem precisando morrer, sendo transformados e arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, e você ficar para trás. Já imaginou? Desimagine imediatamente e diga, por hoje não, diga, por hoje já não vou mais pecar. E daqui para frente, eu vou perseverar. Gente, é por isso que nós estamos começando esse encontro PHN.
É por isso. Mais uma vez, nós estamos começando o encontro PHN. Porque você não pode ficar para trás. Diga comigo, eu não posso ficar para trás. E não vou ficar para trás. Não vou ficar para trás. Porque a cada dia eu vou viver em estado de PHN. Eu vou viver em estado de PHN. Em estado de graça. Em estado de graça. Vivendo no Senhor. Vivendo no Senhor. Porque todos aqueles que viverem no Senhor. Porque todos aqueles que viverem no Senhor. Ou morrerem no Senhor. Ou morrerem no Senhor. No dia da vinda do Senhor. No dia da vinda do Senhor. Seremos arrebatados. Seremos arrebatados. A maior festa da história. A maior festa da história. Ao encontro do Senhor dos ares. Ao encontro do Senhor nos Eu ares. farei parte desta festa. Eu farei parte desta festa. Eu espero por você. Eu espero por você. E saiba que cada um dos seus companheiros que luta por viver o PHN é um anjo, porque ele é um amigo seu. E você vai ter que aprender a ser amigo, porque nas horas difíceis que nós vamos ter, todos nós vamos precisar de amigos. E você vai precisar ser amigo de muita gente, para que ele não arrefeça, para que ele não negue a Jesus, para que ele não volte atrás. Precisaremos da força do alto e precisaremos também da força um dos outros. Eu somente dei o chute inicial. É como aquele escolhido que vem, estão os dois times, dá aquele primeiro toquezinho na bola. Pontapé inicial. Isso, daí sai do campo, né? E entra agora os jogadores, daí dá o passe mesmo e já começa o jogo. Já dei o chute inicial. Você vai precisar de amigos e você vai precisar ser amigo, porque, repete comigo, aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Vamos ficando em pé cantando. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. E a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Abre o seu braço e canta. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. E a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo